Olá, pessoal. Eu estou hoje aqui com o querido amigo, presidente da Jato, uma empresa a qual eu tive também uma sorte, nem sorte, danada de participar lá nos anos 77 até 81, em Pompeia, onde eu aprendi muito. Aprendi muito com toda a família Nishimura, com o seu Sunji Nishimura, e com uma empresa que deixou um legado, né? A Fundação Sunji Nishimura de Tecnologia, e o legado da companhia. Uma companhia simplesmente admirável. Eu estou aqui com o Fernando Gonçalves Neto, que é o presidente hoje da Máquinas Agrícolas da Jato, para a gente conversar sobre 75 anos, que a empresa comemora, nascida lá em 1948. Não é, Fernanda? Entra para o papo aqui, senão eu vou ficar falando Legal. Muito e você não participa. Entra para nós aqui, Fernando, por favor. Olha, primeiramente é um prazer enorme, viu, Tejão, estar falando com você. Você, para nós aqui, é uma lenda na empresa. Desses 75 anos, eu estou aqui há 28, já se passaram, e a gente hoje trabalha com as perspectivas de rumo aos 100 anos. A empresa é uma empresa fundada, né, pelo Sr. Nishimura, que era um imigrante japonês. Hoje está na terceira geração, e a família Nishimura costuma dizer o seguinte, que a gente quer continuar sendo uma empresa familiar, com a família da família Nishimura e a família dos funcionários com famílias fortes. Isso inclui as famílias dos agricultores, que eles são parte importante desse processo. Mas muito obrigado, viu, Tijão? A honra para mim estar falando com você. Então, olha, estamos falando aqui em Mundo Coop, mundo das cooperativas, e as cooperativas, eu entendo que é a única fórmula do pequeno produtor virar grande. É a única maneira do pequeno produtor virar grande, e tem uma frase secular e eterna do Sunji Nishimura, que é ninguém cresce sozinho, né? Um dos valores do Sunji Nishimura, e como isso tem vínculos muito próximos de todo o movimento cooperativista. Então, nós vamos falar desses 75 anos, vamos falar do mundo da cooperação, das cooperativas e o vínculo que Jato tem com as cooperativas no Brasil. E eu preciso registrar aqui um momento que, onde quer que eu vá, em cooperativa, e como não tem jeito, né? Como eu fui da Jato, se eu não sair mais, continuo sendo funcionário, a gente não consegue se desvincular. Eu sempre converso das nossas experiências riquíssimas vividas aí na companhia, na Jato, e o pessoal de cooperativa sempre me lembra de um movimento em que a Jato ficou com as cooperativas, né? Isso foi lá por anos 80, início dos anos 80, faz muito tempo, mas movimentos desses difíceis de tomada de decisão, e eles sempre me recordam como foi o valor da companhia naquele momento, não abrindo mão de estar junto com as cooperativas, sem prejuízo de toda a rede existente na época, mas não abrindo mão de estar com as cooperativas. Então, Fernando, 75 anos, ninguém cresce sozinho, cooperação. Antes da gente falar de Jato e cooperativas e o mundo que tem aí pelo futuro, conta um pouquinho da celebração desses 75 anos este ano. Bom, Tejão, hoje a empresa ela sempre atua em pulverização, né? E hoje a gente atua em pulverização, plantio, colheita de café. A agricultura de precisão é uma área muito importante para nós, adubação de precisão. Entramos recentemente na parte de colheita de cana, veículos autônomos, e uma área também que nós estamos trabalhando, acreditando bastante, que é a área de serviços, que basicamente a gente trabalha aí com a digitalização da agricultura direto junto com o agricultor. Então, temos no grupo também uma área que trabalha com equipamentos portáteis, como costais, tesouras e esse tipo de equipamento. Temos uma área médica também no grupo, Tejão, que talvez você não saiba. Não sabia. Com equipamentos e produtos bioabsorvíveis, parafusos bioabsorvíveis para se colocar no corpo. É uma outra unidade, obviamente. Estamos trabalhando com terapia celular,
Temos uma área que atua na parte que é a Unipac, que trabalha com processamento de plástico e logística dentro da indústria, uma área de limpeza e uma área de transporte. E todo esse grupo aí sustenta a Fundação Shunji Nishimura, que nos dá muito orgulho que ela é sócia da empresa e as empresas ajudam a suportar essa fundação, que trabalha basicamente com educação, que eu diria que a nossa paixão aqui é essa parte da educação, que essa parte da educação veio quando o nosso fundador completou 70 anos, ele queria retribuir ao país alguma coisa, e ele sempre falava o seguinte, tudo que eu tenho, eu nada teria se eu tivesse em outro lugar. E o Brasil foi muito bondoso, então ele queria retribuir um pouco do muito que ele recebeu ao país, e uma forma de devolver isso era na parte de educação. Foi daí que ele montou a Fundação Shunji Nishimura. E nessa história aí, Tejon, cooperativa ela se confunde com o nascimento da empresa, né? A gente costuma falar internamente que cooperativas são os agricultores. E nesse mundo dos ecossistemas, do modelo de negócio, eu diria que esse modelo de negócio ele é invencível. E ele proporciona para o pequeno, médio e grande produtor sobreviver e crescer, né? E talvez para o pequeno é a única forma dele fazer. O médio e o grande ele consegue de outras formas, mas o pequeno talvez é o único jeito. Produzir mais e melhor, você precisa de técnicas de agronomia, de uma série de coisas, e a cooperativa ela consegue ajudar e educar o agricultor. Com a cooperativa, o agricultor ele consegue se inserir até socialmente falando, porque além da parte técnica, tem uma parte assim emocional importante na cooperativa. O Tejon, minha família é pequeno agricultor do sul de Minas, de café, pequeno mesmo, bem pequeno, e desde criança eu me recordo do meu pai indo na cooperativa, nas reuniões da cooperativa, o pessoal da cooperativa indo no sítio ver o que estava acontecendo, o que precisava. O meu pai, quando ele chegava na cooperativa, ele se sentia um cara importante. Por quê? Porque você chega na cooperativa, você é pequeno, grande, você é sócio daquela cooperativa, você é dono daquilo, e o pessoal te trata como tal, te dá suporte. Então tem um lado emocional e a cooperativa traz os jovens. E a coisa que o pai e a mãe quer é que o filho fique, que ele volte, que ele dê continuidade no negócio. E a cooperativa, ela consegue proporcionar isso, né? Então, assim, tem um aspecto emocional que a cooperativa traz que a gente tem que considerar. Não é só a parte técnica, agronômica de ver a produção. É verdade. E uma coisa que a gente observa, Fernando, onde tem uma boa cooperativa, toda a região progride, prospera. O IDH, Índice de Desenvolvimento Humano, nas regiões onde tem as cooperativas, o IDH é melhor. Ou seja, ela impacta não apenas o cooperado, a família do cooperado, mas ela impacta o comércio, a indústria local, o serviço local, tudo ali prospera, né? Por causa desse grande espírito de cooperação. E você mencionou um fato que eu acho que é uma conexão total da vida da Jato com as cooperativas, que é educação. A Copercitrus, né, lá em Bebedouro, uma cooperativa extraordinária, está criando lá a Fundação Copercitrus, e eles me dizem assim, inspirados na Fundação Shunji Nishimura, lá da Jato. Vocês têm acompanhado esse movimento da Copercitrus, Fernando? Sim. Quando eles começaram com a ideia de fazer algo parecido, eles nos procuraram, né, para ver as ideias, como fazer, e a gente tem estimulado muito, viu, Tejon, porque se a gente tiver várias instituições fazendo isso no Brasil todo, todos esses 4,5 milhões de agricultores que você está falando, é uma potência que está oculta ali para produzir muito mais e melhor do que a gente está fazendo hoje. O mundo está caminhando, a gente vem nos últimos 30 anos
crescendo 5% ao ano, por exemplo, de produção de soja, e 2% em área, e 3% é produtividade ao ano. E chegou um ponto que os próximos degraus de produtividade, ele depende de lidar com uma complexidade muito grande. E a gente tem visto isso no SESB. O pessoal que são os campeões, eles estão na terceira, quarta geração de agricultores, trabalhando muito tecnicamente, trabalhando 10, 15 anos de solo, de perfil de solo, rotação de cultura, estratégias de plantio, o que planta, o que não planta, quando planta, assim por diante. Bom, resumo que a gente tem notado. O próximo patamar de produtividade, ele vai lidar com uma complexidade muito grande de coisas, que aí entra a parte digital, inteligência artificial, a digitalização da agricultura. E nesse ponto, a cooperativas como a Copercitos, Coamo, Comigo, Cascavel, etc., Copavel, são instituições que vão dar apoio para o agricultor para trabalhar tudo isso, para ele evoluir. Então, a gente vê as cooperativas como um must, precisa ter para a gente crescer e manter vivo. Você mencionou algumas cooperativas, sem dúvida. Cotrijal, se caracterizando como uma cooperativa voltada a esse mundo em foco em mecanização de precisão, Primato lá, Sistema Aurora, né, é um negócio que compete no planeta inteiro, ou seja, esta riqueza. Então, uma síntese o modelo, por exemplo, um modelo de fundação inspirado na Fundação Suzuki Nishimura, Copercitos está realizando, e você está sugerindo, eu vou entender isso, cooperativas que vão estar nos assistindo aqui, por que não criarem no sistema cooperativista um foco voltado ao exemplo, por exemplo, como é o exemplo que a própria Copercitos está realizando, isso sem prejuízo algum de Sescop, ao contrário, né, reúne toda uma inteligência voltada a essa arte, Fernando, que eu considero uma arte dificílima. O produtor rural de hoje é muito sofisticado o que ele tem que fazer. Vocês aí no Majato, as máquinas não são mais máquinas, né? Se transformaram em inteligências artificiais, tá certo? E isso exerce uma grande pressão educadora. Você acha, quando vamos para o Nordeste, vamos para o Norte do Brasil, onde está os 4,5 milhões, né, que você mencionou, aliás, um dos últimos papos que eu tive com o Alisson Paulinelli, um brasileiro eterno, ele me disse, João, temos 4,5 milhões de pequenos produtores que precisam desenvolver, ser inseridos na ciência, etc. Conversa agora de jato com o cooperativismo brasileiro. É o caminho, é um caminho saudável, podemos realizar? Olha, esse modelo de negócio cooperativa, ele é imbatível. E se a gente conseguir, como essa ideia que você está lançando aí, de seguir o caminho, por exemplo, da Copercitos, trabalhar a educação, e veja que é o seguinte, no modelo que tem na Fundação Suzuki Nishimura é um modelo público-privado. Então, nós temos professores que são pagos pelo governo do estado de São Paulo, temos uma Fundação Suzuki Nishimura que dá um grande apoio, e além disso, Tejon, nós temos mais de 100 parceiros, inclusive concorrentes da Jato, a maioria deles é concorrentes da Jato, estão participando, estão contribuindo. Então, é uma participação público-privada fantástica, que tem o que o Estado faz de melhor, com o que o privado faz de melhor, e detalhe, todo mundo quer fazer dar certo, e dá certo. O pessoal sai com as tecnologias mais avançadas que tem no mundo, porque as empresas estão suportando, estão dando apoio. Eu acho que se cada uma dessas cooperativas que você falou adotar uma ideia parecida, revoluciona a agricultura brasileira, revoluciona principalmente para os pequenos agricultores, sabe? Porque você dá mais oportunidades para esse pessoal. Então, o caminho, com certeza, é por aí, viu, Tejão? Olha, eu queria aproveitar, amigos da Paraíba, movimento cooperativista, me levaram lá tem um tempinho, vamos desenvolver o cooperativismo. Amigos do pessoal aí da Paraíba, olha,
leva um papo aqui com o Fernando, com a turma aqui, porque eu acho que o grande caminho para o desenvolvimento de toda a iniciativa que vocês estão tendo é educação, 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 educação. E, inclusive, viu, Tejão, fica o convite aí para todo esse pessoal a nos visitar aqui. A fundação está aberta, é um trabalho que a gente tem muito gosto de fazer, é um trabalho para o Brasil, para a agricultura brasileira, e é um modelo, não para copiar, mas é um modelo para se inspirar. A tua perspectiva com relação ao agronegócio brasileiro, a tua visão para 2023, né, já passamos aí uma transformação, chegou o plano safra, enfim, né, o preço das commodities deu uma baixada, está voltando a subir, A tua visão com relação a 23, 24 e a tua perspectiva, a tua mensagem aí para todos os nossos telespectadores, internautas, amigos aqui. A agricultura brasileira não tem outro jeito além do sucesso. E obviamente que valores de commodities, eles flutuam, agora estão um pouco mais baixos, os prêmios no porto um pouco estão menores, obviamente. Então, vamos dizer, a rentabilidade para quem já tinha colhido a safra anterior, ele plantou mais caro e colheu mais barato, dá uma certa frustração. Mas a gente tem visto o seguinte, que no médio e longo prazo a perspectiva é muito, muito positiva. A gente tem aí uma quantidade de área, pastagem degradada gigante para a gente pegar e transformar em agricultura, em aumentar a produtividade principalmente com o ILPF, né? Aumentar a produtividade do gado e da agricultura. Essa agricultura nossa, ela é imbatível. Eu acabei de chegar, eu estava na Inner Mongólia, que é no nordeste da China, visitando a agricultura deles. Lá eles têm fazendas muito grandes de produção de grãos. Mas, Tejão, produz uma safra, uma janelinha pequena, temperatura média do ano naquela região, 0 grau média. O que 2 safras, é imbatível esse país, não tem jeito. Eu acho que o que nós tivemos aí de plano safra, volumes de dinheiro, a gente sempre, como brasileiro, a gente sempre critica governos, né? Mas são volumes importantes de financiamento para custeio e para investimento. Então, nós estamos assim bem positivos. A gente acha que o pequeno agricultor tem taxas assim bem atrativas. E outra coisa que eu acho que a gente precisa fazer, nós todos, Tejão, é trabalhar melhor a nossa comunicação. Então, eu acho que nós, como cooperativas, as cooperativas têm uma força muito grande, nós precisamos falar isso. Nós precisamos falar que nós somos sustentáveis e a agricultura brasileira é a mais sustentável do mundo. Tem algum bandido por aí? Pode até ter, mas assim, 99% faz uma agricultura de ponta sustentável. E nós precisamos falar isso. Você tem toda a razão, e o teu número, 99%, é um número que um estudo feito recentemente da Serasa AgroExperian constatou, avaliando uma amostra de 160 mil produtores que solicitaram crédito rural no ano passado, avaliando os aspectos do compliance com relação às exigências das leis ambientais. Deu 99% dos produtores totalmente legais, 1% com problema. Agora, você falou uma coisa espetacular, comunicação. Você sabe que quando a Serasa Agro apresentou esse número, o que mais o pessoal comentou? O 1%. Quando teve foi aí que eu conheci a turma, o Marcelo Pimenta, que é o CEO. Então, João, como é que eu faço? 99% dentro do compliance, 1%. O pessoal só falou do 1%, nós precisamos de comunicação. E falando agora aqui, no ambiente cooperativista, eu dou aula lá na França, todo mês de fevereiro, as cooperativas têm uma imagem muito bonita, a nível mundial. Onde você vai, você anda pelo mundo, você vai na Índia, você vai na Ásia, onde você vê cooperativa na Europa, no Canadá, Estados Unidos, cooperativa tem uma imagem linda. E talvez, vamos lançar aqui uma hipótese, talvez a instituição, a entidade que mais teria
poder carismático e de reputação para falar do agro brasileiro para o mundo, talvez seja assinando como emissor o movimento cooperativista brasileiro, porque representa famílias agrícolas, o mundo ama famílias agrícolas, pequenos agricultores são queridos, portanto, quem sabe, hipótese levantada aqui agora num brainstorm contigo aqui, Fernando, quem sabe uma campanha brasileira não devesse ser assinada pelas cooperativas do Brasil para o mundo inteiro, Fernando. 3, 4 coisas que você considera fundamentais para a gente ir a esse futuro, que não está tão distante não, né? Ele está aqui já, né? Mas vamos considerar aí 100 anos de vida da companhia, mais 25 anos, as dicas que você deixa para o pessoal, Fernando, por favor. Olha, eu acho que um deles, Tejon, com certeza, a gente já abordou aqui, eu acho que nós, todos os entes desse ecossistema, nós precisamos colocar educação. Quando eu falo educação, eu falo em vários aspectos. Agora nós estamos falando exclusivamente da parte de agricultura. Eu acho que educação é um ponto principal para nós. A agricultura do futuro, ela vai lidar com muita complexidade. E essa complexidade, ela depende de 2 coisas. Uma delas é a digitalização da agricultura, e a outra delas é você educar quando eu falo os produtores, os usuários, todo mundo, porque a gente está falando de uma complexidade que envolve muitas coisas. Então, educação é um ponto, digitalização, acho que ela não tem volta, a digitalização, e aqui a gente fala o seguinte, incluindo o pequeno agricultor, que ele tem sido talvez esquecido nesse processo de digitalização. E quando a gente fala de digitalização, não é só ter um sinal de celular lá, né? Que sempre a gente pensa em digitalização do WhatsApp, né? Hoje, Tejon, nós temos Costal, que tem conectado com o celular, que tem telemetria, que você sabe exatamente o quanto você aplicou, onde aplicou. Então, a digitalização, ela chega nesse ponto, e para o pequeno produtor, eu acho que nós precisamos ter aí um desafio, uma outra conversa dessa, só falando de digitalização para o pequeno agricultor. Então, acho que educação e digitalização são os pontos principais. Um terceiro, que eu diria, que a gente só consegue evoluir no ecossistema se a gente trabalhar as coisas com valores, valores humanos, eu estou dizendo. Se a gente faz as coisas com valores, tudo é mais fácil. E cooperativa tem bastante isso, né? Se mistura essas coisas. A gente tem visto que os valores na nossa organização, ela tem sido a diferença entre sobreviver e morrer ao longo do tempo. Então, eu acho que valores enquanto país, enquanto agricultura, e eu acho que a agricultura tem muito a contribuir com isso. Eu acho que a gente tem que cada vez mais discutir sobre valores. A gente está numa sociedade com muitos desafios nessa área, né? Que eu acho que a gente não pode assistir isso de camarote. Eu acho que nós temos que ir para a rua e brigar nesse sentido de valores da organização. Olha aí, Fernando, agora atenção, viu? O meu querido amigo Jaime Basso, presidente de cooperativa de crédito, lá de Palotina, lá da ele falou assim, vocês sabem qual é o maior escravo numa cooperativa? Quem? Ele falou o presidente, porque todo mundo manda nele. Portanto, presidentes de cooperativas, os senhores e as senhoras, né, cada vez mais mulheres, vocês estão realmente sob o comando que cada cooperado é dono. O doutor Haroldo Galassini, ele fala isso também. Ele fala que o Galassini, o cooperado é dono e ele tem chefe. Ele fala verdade. Isso. Mas olha, eu terminaria aqui, como estamos falando sobre cooperação, jato, eu terminaria com um momento que você
trouxe de preocupação com relação ao ambiente, que a gente é um ambiente de muita narrativa, de muita conversa, de muita ação através de mídias, de redes. Quem tem um celular virou um editor, virou um canal de TV, um canal de rádio, etc. Então, nós temos assim um burburinho muito grande. E, olha, eu me recordo de uma lição que o velho Sunji Nishimura me deu. Eu tinha 23 anos de idade, por aí, estava aí perambulando, trabalhando aí na Pompeia, aí na Jato. Ele falou, deixa eu falar uma coisa para você. Palavra é que nem água. Palavra boa é água boa, cria vida. Palavra ruim é enchente, tsunami, mata. Muito cuidado com o poder da palavra. Portanto, eita, Fernando, eu queria que você deixasse um grande abraço aí para toda a família, para todos os amigos, amigas aí, Fundação Elvis, meu querido irmão de alma, o Honda, querido amigo que continua aí sempre em torno aí de vocês, nossos queridos amigos todos dessa Jato inesquecível, e desejar à turma das cooperativas um sucesso imenso e que cada vez mais a gente reúna esses 4 milhões e meio de pequenos brasileiros e famílias pequenas, porque somente através das cooperativas, e que as médias e grandes maravilhosas que já existem, quem sabe aí, hein? Nessa provocação, desse brainstorm aqui, junto com o Fernando. Quem sabe vocês não são o canal mais favorável para levar a comunicação deste agro regenerativo brasileiro para o planeta Terra, hein? Valeu aqui essa provocação. Fernando, a tua despedida, por favor, e muito obrigado pelo teu tempo aqui com a gente. Muito obrigado, Tejon, sempre um prazer enorme estar falando com você. Eu gostaria de aproveitar para parabenizar todos o pessoal das cooperativas, né, que são inúmeras, e eles fazem uma contribuição enorme para a agricultura brasileira, faz uma contribuição enorme para as famílias de agricultores. Então, agradecer todo esse pessoal trabalha firme, a gente acompanha várias delas, e o pessoal realmente batalha. Então, a gente gostaria de agradecer todo esse pessoal, e agradecer tudo aí os agricultores brasileiros, né, que são heróis, esses sim são verdadeiros heróis nacionais. Muito obrigado, viu, Tejon? Um grande abraço. Obrigado, Fernando. Obrigado, Jato, Mundo Coop e Cooperativas. Valeu. Um abraço.